Ainda algumas repercussões, né, da eliminação do Inter. Roger Machado fica ou não fica, as expectativas ainda para esse ano de 2025 e também se o que dá ainda para esperar, né, do Roger, se é que dá para esperar algo, e também um dia de protestos na frente do Beira-Rio. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Vamos lá, pessoal. Hoje foi um dia de protestos na frente do Beira-Rio. Logo de manhã, nas redes sociais repercutiram várias imagens, muitas delas do repórter Lacerda, né? Todo mundo conhece aí, e repercutiu por muitos lugares, muitos grupos, muitas redes, essas fotos, e quem passava lá na frente do Beira-Rio podia ver faixas e placas com dizeres do tipo Roger acorda, gestão perdedora, outras críticas à gestão Barcelos, fora Roger. E tinha também algumas faixas direcionadas a nomes, como por exemplo Bisol, outro nome fora Bisol, outros nomes também de jogadores também do elenco, Bernabei, Borré, Valência, então principalmente Borré e Valência. Então tiveram essas faixas, essas placas, esses protestos lá na frente do Beira-Rio. Até então protestos pacíficos, né? Isso a gente sabe que é comum acontecer no futebol, isso a gente sabe que acontece bastante no futebol. É um momento de bastante pressão, né? É um momento de bastante pressão. O que eu acho sobre a questão da torcida e Roger? Eu não acho que, pelo que eu vejo, né? Eu não acho que existe uma unanimidade. Por exemplo, a gente vê muitas enquetes e muitos canais e muitos grupos onde as pessoas... é muito dividido. Não há uma unanimidade de fora Roger e também não há ninguém, na verdade, dizendo tô com Roger, quero Roger. Eu acho que todo mundo está insatisfeito com o trabalho do Roger e todo mundo concorda que o Roger não está bem. Porém, existem aqueles que são mais do extremo, tipo fora Roger, tira Roger, mas eu não vejo tanto quanto nas outras vezes quando técnicos estavam mal, como por exemplo foi o Medina, como foi o Miguel Ramírez, como foi talvez até o próprio Mano Menezes, como foi o Kudê, onde tinha uma não vou dizer unanimidade porque isso nunca acontece, mas uma força maior para a saída. O Roger, tem muita gente que quer a saída dele, e tem muita gente que normalmente quer, mas agora quando é o caso do Roger não tá pressionando tanto. Eu acho um dos motivos também, talvez, é porque são motivos diferentes, contextos diferentes, o Roger é um treinador diferente, e também eu já vi muita gente dizer que é por causa da direção. Se o Roger sair agora, vai vir quem pro lugar do Roger? Se o Roger sair agora, como que a direção vai ir contra o Flamengo nos próximos 3 jogos, pelo menos? Só que aí a minha dúvida também é assim, tá? Digamos, o Inter vai cair da Libertadores, que é uma tendência. A não ser que um milagre aconteça, o Inter vai cair da Libertadores pro Flamengo. A direção vai demitir o Roger depois que cair pro Flamengo? Essa demissão do Roger após o Flamengo é uma convicção ou a direção só vai querer estar dando uma resposta para a torcida para dizer que fez alguma coisa após a eliminação? Porque qual vai ser o objetivo do Inter depois de cair para o Flamengo? Eu acredito que o objetivo do Inter depois de cair para o Flamengo vai ser ficar no G6 do Brasileirão, né? No G7. E eu acredito que o Roger Machado tem condições disso. Eu acho que o Roger Machado tem condições, mesmo nessa má fase, mesmo nesse mau momento, de manter o Inter no G6. Eu acho, tá? O Internacional agora vai ter uma sequência bem difícil. O Inter vai ter sábado agora o RB Bragantino. E é um jogo que o RB Bragantino vem de 6 derrotas. Só que assim, né, cara? Pô, é o Inter. A gente conhece o Inter. É o jogo que o Inter ama. Se tratando de Inter, tu dizer que o Inter vai enfrentar um time que há 6 jogos não vence é motivo de preocupação. É diagnóstico de preocupação para nós colorados. O que eu acho desse jogo Inter e Bragantino? É fora de casa, o Inter não é um bom visitante, o torcedor colorado vai olhar, vai assistir, vai acompanhar as muitas jornadas e opções que tem nas rádios, na internet, vai acompanhar os vídeos, vai acompanhar, mas eu não acredito que a torcida colorada vai para esse jogo com ânimo, com animação, opa, vamos lá, tal hora é jogo do Inter, opa, vamos sentar aqui, vamos assistir. Não acredito. Eu acho que a torcida colorada não tá tão preocupada com esse jogo do Inter e RB Bragantino. Não tá tão preocupada, não tá tão mobilizada. E não é pra menos. Não é pra menos. E aí tá um ponto de preocupação que a gente pode falar do que tá acontecendo, talvez até para um futuro do Inter. É o quanto a torcida do Inter vai conseguir se animar com o time. Porque o futebol, querendo ou não, ele é um entretenimento, né? Fora para aqueles que o futebol é um emprego, que além
dos que trabalham no futebol, que é treinador, jogadores, comissão técnica, né? E também para repórteres, jornalistas, pessoal que trabalha realmente com futebol, fora para esse pessoal, o futebol deveria ser um entretenimento, né? A ideia seria os adolescentes, os jovens, as crianças, as pessoas sentarem na frente da televisão, sentarem na frente ali durante aquele determinado período e com o seu time, e às vezes até em outros jogos, e talvez por isso que a Champions chama tanta atenção, o pessoal olhar e se divertir, né? Porque o futebol também conta isso, tu se divertir vendo o teu time jogar, tu se divertir com o teu ponta, com o teu atacante, com o teu camisa 9, com o teu goleiro salvando, aquele jogo que tu fica, tu corre pela casa inteira quando tu não vai no estádio, né, e ir no estádio sempre também é uma experiência muito espetacular. E talvez pro torcedor colorado, eu já falei isso há um tempo atrás, o futebol não tem sido divertido. O futebol não é algo divertido pro torcedor colorado. Muitos torcedores colorados só se estressam assistindo futebol, só se irritam assistindo futebol. Não tem prazer nenhum em ver o time jogar, não tem prazer nenhum em assistir o jogo de futebol. Então, com essa atual direção, com este atual grupo, tu vai hoje conversar com o torcedor colorado, o que ele vai falar? Ele vai falar sempre o pé atrás. Sou colorado, mas nós estamos num mau momento. Sou colorado, mas aquele técnico. Sou colorado, mas aquele jogador. Sou colorado, mas aquele diretor. É só reclamações. É só críticas. Então, o que parece também é que com essa atual direção, nesse atual período de vida do torcedor colorado, o futebol não é mais um entretenimento. O futebol não tem sido mais uma diversão. O futebol não tem sido mais. Qual foi a última vez que o torcedor colorado começou o jogo e terminou o jogo dizendo, 2 horas da minha vida aqui que foram muito boas, que eu assisti uma boa partida, que experiência legal, vou poder falar disso aqui no grupo do WhatsApp, vou poder assistir lives e comentar em chats sobre isso. Não, né? É só cobrança, é só... Porque o time do Inter não passa ao torcedor essa alegria. O time do Inter não tem passado ao torcedor essa alegria. O time do Inter não tem passado essa diversão. O torcedor colorado não se diverte mais assistindo futebol. O torcedor colorado não tem mais prazer em assistir futebol. O torcedor colorado não tem tido prazer em ver o seu time jogar. O torcedor colorado não tem tido boas sensações em ver o seu time jogar. É só estresse, é só dor de cabeça, entendeu? E isso também vai contar na mobilização para o jogo de amanhã, para os próximos jogos. Isso também vai contar na mobilização de público do Beira-Rio. Eu acho que o público do Beira-Rio, infelizmente, vai sentir bastante, tá? No fim, esse vídeo aqui eu quis usar ele muito mais para opinião e para a gente falar desses assuntos do que em si para informações, né, e novidades do Inter. As novidades do Inter que a gente tem é que o Mercado e o Carboneiro estão lesionados e vão perder os próximos compromissos da temporada. Mercado e Carboneiro não estarão contra o Flamengo e isso já é uma grande perda para o Roger. Quem o Roger vai colocar ali vai ser o Wesley, Valência e Ricardo Matias, ou Wesley e Valência, ele vai dar uma improvisada no Tabata de repente. O que ele vai fazer? Ele vai mudar o Wesley de lado. É horrível, né, pro Roger Machado essa perda do Carboneiro, que é um dos principais, talvez o único jogador ali daquele setor que tem jogado realmente algo, que mostra, parece, algum potencial no meio de tantos problemas. O Mercado, que em pouco tempo que ele jogou contra o Flamengo, no jogo lá contra o São Paulo, ele até jogou os 90 minutos, mas a gente já conseguiu perceber que se ele não tivesse se lesionado, a diferença que ia ser o Inter com o Mercado, né? A diferença que ia ser o Inter tendo um Gabriel Mercado, a diferença que ia ser espetacular, né? Ia ser muito bom. Fora isso, cara, tem a questão também lá do Bernabé, né? Porque parece que o Bernabé postou nota oficial na sua rede social, onde ele estaria sendo coagido, né? Algo assim, por causa daquela questão do vazamento lá, e exposições e questões pessoais, né? Ele estaria sendo pressionado por causa disso e as medidas cabíveis vão ser tomadas. Mas no mais disso não tem muita informação do Inter, novidade do Inter. É isso, né? Esse é um momento de protestos, um momento de reclamação da torcida, é um momento que se discute, né? O torcedor colorado não desfruta, não tem prazer em assistir o time jogar, não é um show, um espetáculo, são só cobranças. Teve um alento no gauchão, teve um pequeno alento no gauchão. A diferença
desse ano atual do Inter para os anos anteriores é que esse ano o Inter ganhou o Gauchão. Nos anos anteriores caiu para o Juventude numa semifinal, cai para o Caxias na outra semifinal e quando não, nos outros anos caindo até para o próprio Grêmio, vendo o Grêmio ser campeão gaúcho, que daí o problema do Grêmio era que o Grêmio ia muito mal em tudo, mas era ainda campeão gaúcho. O Inter ainda tinha esse gauchão, onde já começava a primeira rodada do Brasileirão mal. A diferença desse ano é que o Inter foi campeão gaúcho, e talvez isso fez a direção, pessoas no Inter acharem que tava, pá, né, o timão do momento, mas o pós-gauchão foi igual todos os anos. Sabe, começa com sendo colocado como o melhor time do Brasil, ou o time do momento, melhor time do Brasil, e vai ganhar tudo. E a gente, nós aqui, não só aqui nos nossos vídeos, em todos os meios possíveis, muita gente colocou o Inter junto com o Palmeiras e junto com o Flamengo. Começa o Brasileirão, o Inter começa a jogar mal, começa a empatar vários jogos, começa a ir mal nos jogos. Não, aí a prioridade virou as Copas, e aí veio tudo aquilo que a gente sabe, né? Não contratou, perdeu jogadores lesionados, Roger não fez nada, se abraçou nos mesmos nomes, não fez nenhuma mudança tática, nenhuma mudança no time, e aí ruiu, né? Ruiu o trabalho, e aí o Inter já está eliminado da Copa do Brasil. A tendência é que vai ser eliminado na Libertadores, mas o pior de tudo isso é que deve ser eliminado em casa, e isso é bem ruim, né? Mas é isso, tá, pessoal? Mas esse bate-papo mesmo, uma conversa, sentimento de colorados. Esse tem sido o nosso sentimento nesse momento, sentimento realmente um time que não traz a diversão, né, do futebol, ou aquilo que o futebol poderia ser. Diversão que eu digo é tu sentar na frente da TV e assistir um bom jogo, e daqui a pouco já querer ver quando o time joga de novo, porque tá muito bom, estamos ganhando, mas o torcedor é nisso. Hoje em dia, né, é muito mais a paixão pelo clube do que em si as alegrias que o time tem dado. Mas é isso, seguimos.